sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre a mediunidade. E hoje nós teremos mais uma vez um convite muito bom, porque médium é aquele que tem contato com os espíritos. Médium, está lá no livro dos médiuns, quando fala das evocações, é aquele que consegue atender ao chamado dos espíritos e ajudar de uma forma útil. Mas muitas vezes nós só conhecemos aqueles espíritos com quem nos relacionamos usualmente. Dificilmente a gente conhece outros vultos do movimento espírita enquanto encarnados e espíritos protetores enquanto desencarnados. E é por isso que nós vamos ter um convite, uma conversa muito gostosa com uma amiga do Centro Espírita Leon Denis. Essa amiga, essa irmã, é a nossa Luzia Ribamar, e ela vai fazer um convite para nós, para o 34º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. Olha lá, Luzia, bem-vinda ao Conversando sobre a Mediunidade, a Rádio Rio de Janeiro, e a gente vai para a primeira pergunta. Quem foi Eurípides Barçanufo? Olá, meus amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que nós estamos aqui. Deusa, respondendo a sua pergunta, quem foi Eurípides Barçanufo? Bem, Deusa, nós estudamos a vida desse espírito há 34 anos. E a cada ano que nós estudamos, nós descobrimos novas reflexões, novos ensinamentos. Veja só, Eurípides, com certeza, ele foi um médium espírita cristão. Por quê? Porque Eurípides não deixou nada escrito, não tem nenhuma obra assinada por Eurípides Barçanufo. Mas ele deixou na sua trajetória as marcas, o passo a passo, podemos dizer assim, de como seguir Jesus. Quando Jesus nos diz amar o próximo como a si mesmo. Então, Eurípides, ele foi a providência dos sofredores. Ele nasceu lá em Sacramento, no dia do trabalho, no dia 1º de maio de 1880, né, em Minas Gerais, e ele foi o terceiro filho do seu Mojico, que era seu pai, e Dona Meca, que era sua mãe, que tiveram 15 filhos. Uma família muito pobre, né? E veja só, não vai dar tempo de nós entrarmos em detalhes, porque a vida de Eurípides tem muito detalhe, e não temos tempo aqui para conversarmos, né? Nós vamos fazer o resumo do resumo da vida de Eurípides, como você nos pediu, Deusa. Eurípides Barçanufo, ele, após a leitura do livro Depois da Morte, de Leon Denis, por que ele leu o livro Depois da Morte de Leon Denis? Porque seu tio Mariano, que já era espírita, dá esse livro para ele, e nesse livro ele compreende as promessas do Cristo quando fala das bem-aventuranças, que Eurípides fica com essa dúvida ao ler a Bíblia. Então, quando ele lê Leon Denis, na sua linguagem poética, né, ele fica encantado. E ele, após a leitura do livro, ele chega para o tio e fala: jamais vi alguém cantar as glórias da criação com tamanha profundidade e beleza. Então ele se encanta. E com essa leitura do Depois da Morte, ele vai e aceita, né, um convite que o seu tio já tinha feito para ele várias vezes, de ir a Santa Maria, onde tinha o Centro Fé e Amor, fundado por seu tio,
para assistir uma sessão. Mas Eurípides, ele vai a Santa Maria com duplo objetivo. Ele queria observar o que se passava no centro, né? o que acontecia, e para comprovar a comunicabilidade dos espíritos. E essa comprovação da comunicabilidade, ele vê, ele observa, porque ele faz 3 perguntas e essas 3 perguntas são respondidas. As perguntas Eurípides faz mentalmente. Ele escolhe o médium, ele escolhe o espírito e ele escolhe o assunto. Então ele pede mentalmente que o médium Aristides, que não tinha era um analfabeto, tá? E ele pede que João Evangelista, o espírito, disserte sobre o assunto das bem-aventuranças, e ele é atendido. Então, naquele momento, ele tem a comprovação dessa comunicabilidade dos espíritos. E dali adiante, o que acontece? Acende nele a vontade, a necessidade de se aprofundar, de conhecer mais sobre a doutrina espírita. Então ele retorna outras vezes lá a Santa Maria, no centro, aí ele ouve, ele recebe uma comunicação de Bezerra de Menezes, depois ele recebe uma comunicação de Vicente de Paulo, mostrando para ele, né, da grande responsabilidade que vai se ampliar ilimitadamente dali em diante. Vejamos, Eurípides já era um bom homem, como católico, né? Ele era uma boa pessoa, ele gostava de ajudar, mas Vicente de Paulo mostra para ele que daquele momento que ele conhece a doutrina espírita, iria ampliar ilimitadamente esse desejo dele, se ampliar, vamos dizer assim, como ele poderia ajudar mais. Por quê? Através da mediunidade. Através da mediunidade, Eurípides pôde ajudar muitas pessoas. E hoje, né, que o programa é conversando sobre a mediunidade, então Eurípides é rico nisso. Então, Bezerra de Menezes, espírito, trabalhou muito com Eurípides na cura, na ajuda, na preparação de remédios, de receitas. Então, por isso que Vicente de Paulo fala para ele dessa ampliação, né, dos trabalhos. Mas também Vicente de Paulo alerta Eurípides que ele iria também atravessar a Rua da Amargura. Por quê? Veja, era uma cidade pequenininha, Sacramento, todo mundo católico. Então, Vicente de Paulo chama a atenção dele, adverte a Eurípides que os amigos iriam ridicularizá-lo. Por quê? Não iriam entender a sua atitude por se tornar espírita. Mas isso não abalou Eurípides Barçanufo. Ele continuou firme. Então, Eurípides Barçanufo, ele desenvolveu um dos mais luminosos exercícios mediúnicos, né? Ele não tinha hora, não tinha lugar. Onde que ele estava, se batesse a janela dele, ele atendia a qualquer hora, né? Então, Bezerra de Menezes se manifestava através de Eurípides sobre vários mecanismos, diferentes mecanismos, né? De acordo com as circunstâncias, para assistir aos sofredores. E além da mediunidade que Eurípides exercia a qualquer momento, socorrendo as dores, ele tinha também o Colégio Allan Kardec. E Eurípides zelava pela manutenção das atividades das aulas. Então, olha só,
Deus, né, eu sei, eu vou falar porque eu sei, né, que você já comentou, né, e eu também, tá? Eu tenho um olho grande nessa agenda de Eurípides, né? A agenda de Eurípides, ele tinha uma agenda. Então, o que ele nos ensina? Se você tem muitas atividades, você pode dar conta dela. Como? Fazendo uma agenda. Então, ele se organizava e se planejava. E o dia dele começava às 4 horas da manhã e terminava às 21 horas. Olha, eu convido a vocês a se aprofundarem, a lerem sobre a vida dele. Um dos livros que nós podemos indicar é O Homem e a Missão, de Corina Novelino. Tem muita coisa assim para a gente ler e refletir sobre a vida desse espírito grandioso, né, que é Eurípides Barçanufo. Então, o horário de Eurípides Barçanufo, né, como nós falamos, começava às 4 horas da manhã e terminava às 21 horas, né? Trabalho na escola, trabalho de tirar receita, receituário fora, receituário que vinha da própria cidade, manipulação dos remédios, as tarefas da casa espírita, do colégio, e ainda o trabalho dele profissional, né, que era a escrituração da casa comercial e de conquista do seu pai, né? E nas horas de pausa, vejam só, ele fazia a escrituração da casa comercial em Sacramento. Então, veja só, esse trabalhador, né, incansável, desencarna. Como será que ele está no plano espiritual? Não é isso? Ah, meus irmãos, tem muita coisa boa para a gente conhecer, não é? E nesse segundo momento, a gente vai perguntando, Luzia, qual o tema do encontro deste ano? Então, Deusa, o 34º encontro sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo é Eurípides Barçanufo, o tarefeiro do bem no mundo espiritual. No bloco anterior, nós citamos algumas tarefas que Eurípides fez em Sacramento. Foi a escola, foi a casa espírita, a farmácia, o receituário, o socorro, a assistência às pessoas, aos necessitados, sem hora, sem dia marcado. Então, citamos algumas tarefas de Eurípides Barçanufo encarnado. Então, esse ano, nós vamos refletir esse tarefeiro do bem no mundo espiritual, né? Então, quais são as tarefas? Que tarefas Eurípides Barçanufo está fazendo no mundo espiritual? Está bem interessante. Ah, Luzia, nos explica como é que está organizado esse estudo? E bem, o estudo está organizado em 3 blocos. Nós vamos estudar no primeiro tema o retorno à morada espiritual. Então, nós vamos conhecer as circunstâncias do desencarne de Eurípides Barçanufo. Nós vamos conhecer as circunstâncias do desencarne de Eurípides no mundo material, como se processou esse desencarne e como foi ele recebido no mundo espiritual. Também, nesse bloco, nós iremos refletir que a morte não é o fim, mas a continuidade de uma estrada. Nós vamos refletir muito sobre isso, né? Essa continuidade da nossa vida. Porque nós somos espíritos, então não existe um hiato, existe uma continuidade. No bloco 2, no tema 2, nós iremos estudar a ligação com os bons espíritos. Então, vamos entender essa importância, né, de sair desse círculo estreito, né, do mundo material, que muitas das vezes a gente fica envolvido muito com a parte material, né? Estar no mundo sem ser do mundo. E a gente vai refletir muito sobre isso e estimular esse progresso
espiritual. Também vamos compreender a necessidade da prática do bem para a renovação da alma. Vejamos bem, né? Nós queremos imitar Eurípides Barçanufo e vimos que a vida toda de Eurípides Barçanufo foi pautada no bem, foi pautada em fazer o bem, sem ver a quem. Não é isso? Então, em cima disso, a gente vai compreender essa necessidade, estimular mais, né, a prática do bem. Porque é com a prática do bem que nós vamos renovando a nossa alma. E no último tema, né, nós temos como tema Eurípides Barçanufo, que é o tema do encontro, Eurípides Barçanufo, o tarefeiro do bem no mundo espiritual. Então, o fechamento do encontro, né? Nesse fechamento, nesse bloco de fechamento, nós queremos, assim, conhecer, né, os trabalhos que Eurípides Barçanufo está desenvolvendo na espiritualidade, identificar, né, que nos dois lados da vida, de encarnado e desencarnado, a verdade brilha, né, e o trabalho prossegue, né? Então, trabalha aqui e trabalha lá, não é isso? E reconhecer que Eurípides Barçanufo foi um devotado tarefeiro do bem. E como devotado tarefeiro do bem, ele prossegue nas tarefas, né? Nas colônias espirituais. Quais são as colônias espirituais que Eurípides fundou? Ele fundou alguma colônia? São muitas colônias que ele fundou. Quais são essas colônias? Então, nós vamos estudar um pouco sobre as colônias espirituais de Eurípides Barçanufo, mostrar a tarefa que ele faz, que está desenvolvendo lá, e nos estimular a desejar, a preparar um mundo melhor para todos nós, com esse exemplo de Eurípides Barçanufo. Agora uma coisa, o encontro é domingo. Eu quero saber se as mamãezinhas com bebês, crianças e até os jovens vão poder participar. Haverá evangelização? Sim, Deusa, nós teremos a evangelização infanto-juvenil, sim. Nós teremos a evangelização para os bebês, para a infância e para os nossos jovens. Os bebês de 0 a 3 anos, infância de 3 a 10 anos e a juventude de 11 a 18 anos. São faixas etárias muito importantes que vamos proporcionar o estudo, a reflexão e a vivência, porque em todas essas faixas etárias, os evangelizadores têm muito cuidado ao preparar o trabalho do encontro. Então, os bebês, as crianças e os jovens terão vivências, terão jogos, parte lúdica realmente para ter um entendimento dessa vida espiritual. Porque nós vamos falar para as crianças sobre a vida espiritual. Então, essa evangelização ela é importantíssima para a casa espírita, para a família, e a gente faz um convite aqui para todos os pais, né, tias, vovós, levem as crianças, deem essa oportunidade às crianças, né, de promover, de estimular essa integração da criança, dos jovens, à casa espírita. E assim também, nesse momento, eles estarão refletindo sobre um tema e sobre um grande espírito que é Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo, ele trabalhou muito com os jovens, com as crianças, né? Porque ele foi professor lá em Sacramento, ele fundou o Colégio Allan Kardec, e ele tinha uma grande preocupação na evangelização, em passar para as crianças, para os jovens, que somos espíritos, mostrar às crianças e os jovens a continuidade da vida. Então, o encontro de Eurípides Barçanufo também dará uma grande ênfase
como todos os encontros da nossa casa, né, dão uma grande ênfase à evangelização, né, inspirando esses espíritos que estão retornando ao corpo físico, né, a essa consciência, né, de seguir os passos de Jesus, de vivenciar, né, os ensinamentos de Jesus. E Eurípides, né, ele soube muito bem fazer isso. Então, nós teremos evangelização, sim, para os nossos bebezinhos, e é uma gracinha, né? A gente chega lá na área da evangelização dos bebês, está lá a evangelizadora com os bebês no colo, né? Às vezes eles deitadinhos ou sentadinhos, conforme cada bebê, e elas vão contando a história, vão evangelizando, e os bebês ficam quietinhos, prestando atenção, porque nós sabemos que o corpinho é pequenininho, mas ali tem um espírito que já vem há vários tempos, né, reencarnando, e eles ficam atentos, muito atentos. E as nossas crianças, né, no nosso Celdim, também, nós chegamos lá, encontramos eles nas atividades, assim, todos eles concentrados, prestando atenção, teatro que as evangelizadoras fazem, né? Atividade lúdica, pintura, todo o material com o objetivo que a criança vá assimilando os estudos do encontro, né? E os nossos jovens também. Tem um trabalho muito especial para essa faixa etária, para a participação deles no encontro. Então, realmente, o encontro de Eurípides Barçanufo, como todos os encontros da nossa casa, é voltado para os adultos, para os bebês, para as crianças e para os jovens. Como falamos, né, o encontro é de 0 a 100 anos ou mais, né? Então, realmente, nós vamos ter lá a parte da evangelização, sim. Tá bom, Deus? E agora vem aquela questão, já estamos motivados, felizes, como é que a gente pode participar deste encontro, hein, Luzia? Para participar, Deusa, primeiro, né, ter vontade de estudar, de refletir, de mergulhar mais na vida desse grandioso espírito que é Eurípides Barçanufo. E esse ano nós estaremos estudando, como já falamos, né, Eurípides Barçanufo, tarefeiro do bem no mundo espiritual, conhecer pessoas novas, porque lá no Leon Denis será presencial o trabalho, então teremos pessoas nas salas diferentes, com as suas vivências e experiências, né? Bem, e fazer inscrição na nossa livraria do CELD, pode ser antecipado ou pode ser no dia. Mas, assim, para os companheiros que de repente moram longe, ou estão incapacitados de locomoção, ou moram em outros estados, nós também iremos oferecer o encontro pelo YouTube. Então, o encontro será presencial, lá no Leon Denis, né, nas salas, né, nós teremos nossas salas, e também será pelo YouTube. Então, 2 modalidades, mas eu convido a vocês, os companheiros que possam, vá à Casa Espírita, né? Vá para a ambiência da Casa Espírita. E aí, eu agora me lembrei que o Altivo, o presidente, fundador da nossa casa, ele falava para nós que no dia do encontro ele via, né, espíritos nos ajudando, às vezes nos dando passe. Nós estamos ali no estudo, prestando atenção, estudando, comentando, e espíritos ali dando passe em todos nós, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos na Casa Espírita, vamos aproveitar a ambiência da Casa Espírita para nos pacificar e estudar. Então, nós aguardamos vocês no dia 26 de maio, de 8h30 às 13 horas, lá no Centro Espírita Leon Denis.
Vamos participar mais sobre a vida desse grandioso espírito que é Eurípides Barçanufo. Muito obrigada, gente. Até domingo. Bem, meus amigos, meus irmãos, agradecemos a nossa Luzia por esse estímulo. Estamos convidados. Domingo agora, dia 26 de maio, de 8h30 às 13h, vamos conhecer um pouco mais desse espírito tão generoso, tão querido. Aguardamos lá. Centro Espírita Leão Denis, Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Até lá, se Deus quiser, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.